Boa tarde, galera. Mais uma vez passando aqui para a gente continuar, na verdade, as sessões de vídeo explicando sobre os traços de personalidade dos registros dos traumas infantis. É o seguinte, agora nós vamos estar falando de um traço que ele é formado por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, por aí, 2 anos e meio. Esse traço, ele é formado quando o sistema de imunização está nos esfíncteres, que é na região aqui para baixo um pouco da bacia, nos esfíncteres da criança, que é quando a criança está tendo controle das fezes e da região anal. O que acontece? Eu acho essa fase muito importante. Inclusive, eu quero perder até um pouquinho de mais tempo nesse vídeo. Por quê? Porque é exatamente nessa fase que normalmente as mães costumam errar muito com os filhos. Por quê? Porque as mães costumam desfraldar o filho na época errada, ou fora de hora, ou passada da hora. E isso é que causa um dos maiores traumas na criança. Normalmente a criança, quando ela é desfraldada, que tira a fralda dela antes da hora, e a mamãe fica cobrando: filhinho, faz cocô no chão não, olha aí, você fez na calça, olha, eu te pedi para não fazer assim, papapá. E aí, ou então não tira a fralda da criança, não, fica demorando tirar, a criança fica segurando as fezes porque ela não quer fazer na fralda, porque agora já tem necessidade de fazer sentada no piniquinho, alguma coisa assim, e a mãe está atrasada ali para fazer isso. E aí o que acontece? A criança tende a segurar as fezes, entendeu? Aí o que acontece? A criança desenvolve um trauma tremendo nessa fase, tremendo mesmo, ao ponto que ela enrijece todinha essa fase torácica, ao ponto que os músculos ficam muito rígidos e ela forma uma dinâmica assim, corporalmente, com os músculos muito tensos, essa parte muito tensa, e ela vai para a adultidade como uma criança toda despreparada para a vida, no sentido de aguentar muita coisa das pessoas, humilhação das pessoas. Inclusive a dor desse traço é a humilhação. Ele tem muito medo de ser humilhado, porque ele sente que lá na infância ele foi humilhado, quando a mãe falava: por que você não fez cocô, filho, no piniquinho? Eu falei com você que você não podia ter feito xixi na calça. Não é só o cocô não, gente, o xixi também. E também não é só o cocô e o xixi. Quando a criança está no desfraude, nessa fase do desfraude, que a mãe também começa a reprimir o que a criança está falando ou deixando de falar. Olha o que você está falando, olha por que você não fala? Então também são repressões. A criança nessa fase, que a mãe começa, ou o pai, reprimir também, todo tipo de repressão. A criança entende então que ela tem que guardar. E aí, na adultidade, ela se torna uma pessoa extremamente fechada para dentro dela. Ela não consegue falar de forma alguma dos sentimentos dela, mas ao mesmo tempo ela aguenta tudo que vem dos outros. Ela é uma bomba explosiva, porque ela vai aguentando e aguentando e aguentando, tudo que vem em cima dela ela vai aguentando, ela não consegue se posicionar para a vida. Normalmente são pessoas que não conseguem ir para a vida no sentido assim, de resolver sua própria vida. Ela está sempre na dependência de alguém para andar de mão dada com essa pessoa, porque ela não consegue falar não, ela não fala não para ninguém, ela fala não só para ela mesma, inclusive para ela, tudo dela fica para depois, aliás, para nunca. E para as outras pessoas ela fala sempre sim, 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 senhor, mas na verdade ela fica sobrecarregada. Então essa pessoa tem tendência a desenvolver sérios problemas de saúde, depressão, que é uma das causas maior desse característica de pessoas, é a depressão, câncer, todo tipo de doença muscular,
Então são esse tipo de pessoa que tem tendência a desenvolver doenças, porque ela guarda muita coisa, ela não põe para fora o que ela precisa falar. Por quê? Por causa que ela sentiu um trauma lá na infância. Então, o que eu aconselho os pais que estão me ouvindo aqui? Isso é muito importante. Pais que têm bebês que vão passar pela fase do desfraude, o que vocês podem estar fazendo? Como que você vai saber se o seu filho já está na hora do desfraude ou não? Quando você vê que o seu filho conseguiu subir 3 degraus de uma escada sem apoiar em nada. Quando o seu filho conseguiu sentar no piniquinho sem apoiar as mãozinhas em nada. E quando o seu filho conseguiu dar um pulinho para cima com os 2 pezinhos no ar. Ele deu um pulinho, sugando os 2 pezinhos junto. Aí o esfíncteres dele já está fortalecido e ele já pode ser tirado da fralda. Isso é importantíssimo. Porque senão você tira a fralda dele antes ou depois. E aí isso registra um trauma grave na criança. Então são crianças, tem qualidades nesse traço? Tem. São pessoas extremamente planejadoras. Ele dá um passo de cada vez porque ele tem muito medo. São as pessoas que desenvolvem mais medo. Tem muito problema com medo de tudo, medo de escuro, medo de muita coisa. Mas é uma pessoa que é planejadora, tudo que vai fazer, planeja primeiro para fazer, ele não faz nada sem pensar. Mas o que tem de contrapeso nisso é muita coisa. Tem qualidades nesse traço? Tem, como em todos os outros traços tem, que a gente chama de recurso. Tem recurso? Tem, mas tem muita dor também nesse traço. Então, é um traço para ser trabalhado. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com esse traço, são os traços que mais tem dificuldade de posicionamento para mudança, porque ele está acostumado, todo mundo, fazer com ele o que acha que deve fazer. Para ele mudar a dinâmica, ele mesmo não consegue, ele tem dificuldade demais de mudar a dinâmica da vida dele, porque agora ele vai ter que mudar tudo, porque antes todo mundo montava nele, todo mundo abusava dele, ele era abusivo. Esse traço normalmente tem uma conotação de que a pessoa é abusada o tempo inteiro. Então, assim, vocês que têm mães que têm filhos, que está entrando na fase do desfraude da criança, faz essa dinâmica com seu filho para ver se ele está na hora mesmo do desfraude ou não, para que não leve esse trauma para o seu filho. E nem a repressão também, no sentido, filho, você não devia falar assim, ou então você devia falar, né? Quando a pessoa fica reprimindo a criança nessa fase do desfraude ali por volta de 2 anos, sempre traz um trauma para a criança. Então é isso que eu queria deixar para vocês, e uma reflexão para vocês pensar sobre isso, vocês que são pais e têm filhos, e para quem já é adulto, que já está nessa posição, terapia. Gente, vamos pegar firme na terapia, porque tem jeito, tem como você sair desse lugar. Não tem necessidade de você ficar nesse lugar onde todo mundo realmente faz de você uma pessoa que fica sempre ali absorvendo todas as dores do outro, os problemas do outro, e você é o saco de pancada de todo mundo. Não, você não tem necessidade, porque normalmente as pessoas manipulam essas pessoas, as pessoas jogam todas as responsabilidades delas em cima dessa pessoa. Então é muito ruim, muito mesmo. Então, pensa direitinho, e qualquer coisa estaremos aqui, você entra em contato com a gente, tá bom? Beijo, muito obrigada pela atenção.